Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, tudo bem? Tá tudo certo, né? Porque eu não tô vendo. Tá tudo certo? Então tá bom, então vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu trouxe uma reflexão e me coloquei como exemplo, né? Como sujeito para pensar sobre esse tema, porque sempre que a gente estabelece metas, a gente não chega a alcançá-las. Por que será, né? E pesquisando, lendo, né, eu pensei por que a gente não pensasse, né, não refletisse sobre como manter as metas, por que a gente não consegue manter. E às vezes são coisas simples ou coisas grandiosas, mas nós nos colocamos com tantas tarefas, tantas informações e tão pouco planejamento que às vezes nós não conseguimos alcançar nossas metas. Até porque muitas vezes nós colocamos metas tão difíceis, e aí eu me perguntei, a gente coloca difícil porque se não alcançar está tudo certo, ou porque nós colocamos difíceis porque nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos capazes. Então tem algumas reflexões que nós precisamos fazer sobre o nosso jeito de ser e de estar no mundo. Então, muitas vezes nós procuramos acertar o alvo, mas nós não sabemos qual o alvo que é esse que nós estabelecemos. Ou por que nós estabelecemos determinados alvos. E muito nesse caminhar confuso, nós nos perdemos e esquecemos como é que nós podemos planejar. Nós já falamos aqui outras vezes sobre planejamento e nós não conseguimos estabelecer um plano. Ou por inabilidade, ou porque às vezes a gente não quer mesmo planejar, porque dá trabalho, né? E pensando em metas, o que são metas e o que nós queremos alcançar? Está chegando o final do ano e de repente no começo do ano seguinte nós fazemos um monte de planos. Mas a gente não para pensar realmente como é que nós vamos percorrer por essas metas, por esses planos que nós fazemos de chegar em tal lugar ou fazer determinada coisa, ao ponto de que quando chega setembro, há os memes famosos, mas também muito reflexivos. Se eu não fiz nada em 9 meses, o que eu vou fazer em 3 meses? E muitas vezes nós esquecemos que 1 minuto pode ser fundamental para as nossas vitórias ou para as nossas derrotas. E muitas vezes eu chego num limiar de tempo e falo assim, não vale tentar mais não. Será que não? O que está por trás desse desânimo de continuar e de afirmar que não dá para fazer mais nada? O que foi que eu estabeleci que eu não consegui alcançar? Que ferramentas, que procedimentos, que passos eu usei para dizer que não dá mais para fazer mais nada? E
E nessa roda, né, nesse processo cíclico, nós vamos repetindo dias após dias, anos após anos. E quando nós começamos a envelhecer, vem um sentimento de culpa, de autodepreciação, de depressão, porque nós estamos chegando, né, em contato com a nossa finitude, e a finitude não está atrelada somente à velhice, né? Muitas pessoas jovens já chegaram ao seu fim por aqui, mas nós levamos essa filosofia meio que incompreendida de que envelhecer é o fim. Mas muitas vezes no aproximar-se da nossa finitude enquanto vida física, enquanto habilidades e capacidades físicas para fazer algo, nós imaginamos que estamos no fim. Mas muitas vezes nós podemos utilizar esse momento para refletir e levar reflexões às outras pessoas. Isso se nós acreditamos que é possível ainda fazer muita coisa quando se faltam 3 meses físicos contábeis, né? 91 dias aí para se pensar, o que eu posso fazer? Quando na verdade essa medida física do tempo, ela é uma ilusão, porque nós estabelecemos um ano comercial de 365 dias para fazer algo e encerrar o exercício no dia 31 de dezembro, iniciar um novo exercício contábil no dia 1º de janeiro seguinte. Mas será que a nossa vida é pautada somente nos dias contábeis, contabilizados? Ou será que a gente pode fazer diferente? Então isso é para a gente pensar. Que metas eu estou estabelecendo e por que eu estou estabelecendo determinada meta? E se eu não chegar ao final dessa meta, conquistar esse processo, como é que eu fico? E muitas vezes nós ficamos desanimados, depressivos, autodesacreditados. Então essa figurinha do alvo é para a gente pensar que muitas vezes o meu dardo vai acertar a circunferência externa vermelha, a circunferência externa branca, a interna branca, a do meio ali vermelha. E será que só porque eu não acertei o alvo da primeira vez, eu não sou capaz de realizar o que eu planejei? Ou se eu não acertei o alvo da primeira vez, o que eu preciso fazer ou refazer, pensar ou repensar, reavaliar para que eu consiga isso? Então são reflexões para a gente pensar sim, que nós já estamos mais da metade de outubro, né? O que dá para eu fazer? O que eu ainda não alcancei esse ano que eu estabeleci e posso replanejar para o ano próximo ou posso replanejar para a próxima semana? Cabe um pensamento, né? Considerando que as metas são fundamentais para direcionar as nossas ações, aumentar a motivação. E como é que eu aumento a minha motivação? Nós já sabemos que a motivação ela não é melhorada ou aumentada pelo externo, mas pela minha visão do externo, pela minha visão e sentimento do que eu vivencio externamente. Como é que isso volta para dentro de mim de uma forma produtiva e de uma forma melhorada para eu continuar. É claro que aqui eu não estou romantizando as dificuldades, mas eu estou colocando as dificuldades para nós pensarmos se ela não seria uma alavanca, se ela não seria uma mola que me põe para frente. É claro que nem todas as dificuldades vão me deixar pronta para fazer algo bom e melhor. Às vezes ela vai me fazer parar um pouco, não retroceder, parar para avaliar, reavaliar, analisar de novo, mas isso não é perda de tempo e isso não é a falta de
capacidades e habilidades. Então, no meio das falas, eu complementei que meta significa acreditar na própria capacidade de seguir os sonhos e os planos. Que sonhos e planos são esses? Será que quando eu estabeleci um sonho, quando eu estabeleci uma meta, eu pensei em como eu vou fazer? Porque se eu quero aposentar com uma estabilidade, eu preciso ter planos, eu preciso ter estratégias, eu preciso sempre reavaliar. Se eu quero no final do mês ter um diferencial financeiro para eu fazer uma outra coisa diferente, eu tenho que deixar de fazer outras. Então, se eu quero trocar de carro no final do ano, eu tenho 11 meses para eu planejar como é que eu vou fazer isso. Então, eu tenho que começar no janeiro até novembro, que seja a questão financeira, que seja a diminuição de outras coisas que eu posso abrir mão naquele um mês, 2 meses, que seja eu deixar de comprar algumas coisas. Porque se eu planejo trocar de carro em dezembro, mas eu deixei para fazer isso setembro, outubro e novembro, é muito difícil conseguir. E aí, o que eu vou chegar em dezembro? Com sentimento de menos-valia, de autopunição, de autodesmerecimento, mas eu deixei para fazer nos últimos 3 meses. E aí vem a famosa frase, não dá para fazer mais nada. E se eu começasse realmente em setembro e mudasse o plano de ter um novo carro em dezembro e ter no próximo setembro? Por quê? Em nenhum momento está estabelecido que eu tenho que fazer coisas de janeiro a dezembro. Eu posso fazer de fevereiro a fevereiro, de março a março. Quem estabelece os 12 anos que nós conhecemos como um ano na nossa contagem de tempo somos nós. Não são as outras pessoas. Porque quando nós vamos marcar as nossas férias, agendar as nossas férias merecidas, eu não vou contar de janeiro a dezembro, eu vou contar do tempo, da data que eu fui admitida. Se eu fui admitida em junho, que é o meu caso, 29 de junho, eu só vou contar as minhas férias a partir de julho. Então, eu não vou ter de janeiro a dezembro, eu vou ter de junho a julho do próximo ano. Então, percebe que às vezes nós nos pegamos em detalhes e não paramos para avaliar os detalhes? Porque nós temos uma confusão no agendamento de férias em locais que tem muitas mães e muitos pais com os filhos em idade escolar. E essa variável será para sempre o grande desafio de gestor de uma equipe com essas características. E eu já fui parar em unidade de saúde para fazer orientações administrativas, porque é impossível se eu tenho 6 técnicas de enfermagem, que todas as 6 têm filhos de idade escolar, alguém vai ter que abrir mão, porque eu não posso simplesmente que todas as 6 técnicas de enfermagem saiam de férias na mesma época, que são as férias de julho e as férias de janeiro ou de dezembro. Então eu preciso planejar isso porque aqueles outros seres que fazem parte da equipe que eu estou, eles também precisam tirar férias para ficar com os filhos em algum momento. Então eu preciso planejar. Assim como os outros também e assim como a unidade de saúde também precisa desse planejamento. E muitas vezes nós entramos numa contenda estratosférica que beira a Terceira Guerra Mundial, porque eu não consigo tirar férias na data que eu quero tirar. Isso é planejamento.
Então, se eu tirei férias nesse julho, eu tenho que ter claro para mim que eu não vou tirar férias para ficar com meus filhos em dezembro ou janeiro. Então, é questão de organizar. Isso é uma meta. E eu tenho que trabalhar essa meta comigo e com a minha família para que a gente tenha um período sem grandes sofrimentos, sem grandes tragédias. Se eu pretendo trocar de imóvel, eu tenho que saber quanto que eu tenho que guardar, quanto que eu tenho que economizar. Ah, professora, mas eu não consigo economizar. Então, esqueça essa meta. Estabeleça outra. Porque se você estabelece uma meta de trocar de imóvel, mas não consegue o planejamento de economizar para que essa diferença se faça lá no final do plano, do período planejado, reveja a sua meta, para que você não chegue sempre no processo de depreciação, de punição, de culpa, porque você não conseguiu trocar de imóvel. Muitas vezes nós nos massacramos, nos desprezamos porque nós não estabelecemos aquilo que a gente dá conta de fazer. E se estabeleceu e não deu conta de chegar no final, ok, reavalie, faça de novo. Por quê? Nós temos algumas coisas que atrapalham, né? As metas são fundamentais, mas eu vou encontrar coisas que vão me atrapalhar. Força de vontade limitada. Eu achei esse conceito fantástico. Porque se tudo que eu vou fazer parte de mim e não do terceiro externo a mim, seja ele qual seja, família, esposo, esposa, companheiro, companheira, o trabalho, o prefeito, o secretário, a força de vontade é minha. Sou eu que organizo aquilo que eu quero fazer. Os planos são meus, porque as metas são minhas. As estratégias são minhas, porque as metas eu estabeleci. Então não estabeleça a meta esperando que o outro vai ajudar você a fazer, porque a meta é sua. Ah, mas eu vivo com a família, como é que eu vou fazer? Converse com a família. Esse mês nós vamos segurar nisso, esse próximo mês nós vamos segurar nisso, nós vamos organizar para quando chegar no fim do período que nós estabelecemos, nós consigamos trocar de carro, trocar de imóvel, fazer a viagem sonhada. Mas a meta é sua, mas você precisa conversar com as pessoas. E essa pessoa principal é você. Então esse psicólogo norte-americano, ele criou uma expressão chamada exaustão do ego. Por que eu chego numa exaustão? Porque o tempo todo eu fico fazendo metas, eu fico criando metas, estabelecendo metas, mas eu não sei por onde começar. Então faça uma boa pesquisa do que é que você estabelecer como meta. Ah, eu quero ser sempre feliz. Ok. Primeiro nós vamos esclarecer o que é felicidade. O que é ser feliz? O que eu espero que aconteça para eu ser feliz? Será que a minha felicidade está ligada a algo que pode acontecer, que vai acontecer? Não. Felicidade não é isso. Felicidade não é alguma coisa que você vai subir um monte, um pedestal, uma montanha e vai chegar lá e vai achar um pote de felicidade. Felicidade são momentos que você vai criando ao longo do seu dia. Não é daqui quando você fizer 90 anos. Aliás, já não sabemos que nós vamos chegar lá. Então, para eu não me sentir exausta, eu preciso criar metas que eu consiga alcançar. Faça uma pequenininha. Não faça metas para mostrar para as pessoas que você consegue, que você dá conta. Faça metas para você se sentir bem. Quando eu digo que eu pensei em mim como exemplo, a questão do açúcar.
eu preciso ter uma força de vontade muito, muito grande para eu me livrar do açúcar. Porque eu amo doce. Mas a gente sabe que o doce é prejudicial. Em alguns casos, ele é um fator complicador. Então, eu preciso o tempo todo alimentar o meu ego para que ele não entre numa exaustão de tentar se livrar de uma coisa e alcançar uma meta e não conseguir. Por que nós ficamos exaustos? Nós trabalhamos em 2, 3 lugares, nós temos uma família que nos reclama muita atenção, que nos reclama muita energia, que nos exaure, porque em algum momento eu deixei de pontuar o que eu dou conta e o que eu não dou conta nessa família. O que eu preciso deixar de ir em todas as festas de aniversário, em todos os encontros familiares, em todas as festividades, porque eu preciso de um tempo. Onde foi que eu deixei de me reconhecer que eu estou sempre aumentando o meu limite de tolerância? Isso vai nos exaurir as forças físicas, psicológicas, psiquiátricas, espirituais, e nós vamos ficarmos tão esvaziados que a primeira vontade que me dá é comer um doce, comer um chocolate. Para os que gostam do álcool, uma cerveja, uma dose. E aí a nossa força de vontade está limitada, porque nós deixamos nos esvaziar de tudo. E aí a gente precisa de algo externo para nos recompor. E aí é muitas vezes onde nós falhamos nas nossas estratégias para alcançar nossa meta. Então, quando a gente diz, não, a partir de amanhã eu não como mais carboidrato, não vai funcionar. Porque eu preciso de planos, eu preciso de estratégias, eu preciso de tempo. Em raríssimos casos, talvez até funcione, mas é muito raro. Não é para nós, mortais, trabalhadores da saúde, que ocupamos as 60 horas semanais que a gente tiver. E isso que eu estou contando só 12. Então a gente precisa pensar o que eu dou conta, para que eu não fique tão cansado de tentar que eu paro de tentar. Não adianta eu dizer que amanhã eu vou correr 5 quilômetros se eu não tenho o hábito de correr. Com 500 metros já não tenho mais condições nem de respirar. Então eu preciso pensar da mesma forma na felicidade. A felicidade não é um pote cheio de ouro no final do arco-íris. A felicidade são momentos que eu me delego para estar bem. Que eu não me envolva com todos os assuntos que eu não consiga ter solução. Agora mesmo eu vi uma frase muito interessante. Se não está nas suas mãos, tire da sua cabeça. Só essa frase daria para a gente fazer um seminário de 8 horas. Ainda ia sobrar conteúdo. Por quê? Porque muitas vezes eu me ocupo tanto com coisas que eu não tenho controle para resolver, que eu deixo aquilo muito simples, que tenho resolutividade, que eu consigo resolver, e aí eu estou tão exausta que eu deixo para lá. Uma outra coisa muito interessante que dificulta o nosso sonho em conseguir a meta estabelecida. A ilusão do progresso rápido. Ok, fiquei uma semana sem comer carboidrato, estou ótima. Uma semana sem comer doce, nossa, eu já consegui. Só que eu atropelei o meu tempo físico, o meu tempo biológico, o meu tempo psíquico e o meu tempo emocional. Eu anulei uma série de coisas para ficar uma semana sem comer carboidrato, ou uma semana sem comer doce, ou uma semana sem ingerir
a cervejinha básica no final do dia ou do final de semana. Só que eu fico tão feliz com esse progresso que aí eu falei assim, eu já posso comer uma coxinha, já posso comer um purê, já posso comer uma colherzinha de doce de leite. É o que a Eilert chamou de licença moral. E aí a gente começa tudo de novo. Por quê? Porque eu não tive uma graduação no meu progresso. Eu não tive a preparação para eu ir me desligando aos poucos da sensação de saciedade e de satisfação e de felicidade que é comer uma colher de doce de leite. E eu começo tudo de novo. São as famosas dietas que a gente começa e tira tudo de uma vez. E aí eu falei assim, eu já posso, final de semana eu posso comer um sanduíche, que tem tudo lá dentro. E aí eu começo com a minha licença moral, que daqui a pouco eu não tenho mais controle sobre a minha vontade. E se a gente juntar ainda com a exaustão do ego, aí sim que a gente esquece toda a meta que a gente estabeleceu e perdemos o nosso tempo. E aí vem o nosso cérebro, a nossa grande casa das máquinas. Tudo que se move, que movimenta, tem a casa das máquinas. Nós também somos assim. A nossa famosa casa das máquinas é o nosso cérebro, que ele acaba também nos dando uma ludibriada, uma enganada. Porque se eu estou exausta, se eu já me dei uma licença moral, assim, eu não vou comer só uma colherzinha de doce, só uma cervejinha, só uma coxinha. O que acontece? O nosso cérebro estava acostumado com esses prazeres ao longo de um período, 20, 30, 40 anos. E aí nós vamos, bem ilusório, achar que numa semana nós vamos tapear o nosso cérebro, que ele não vai lembrar mais disso, porque ele vai. Porque é um prazer imediato. Porque aquilo que me deixa satisfeita pode não ser tudo que me faz bem. E aí a gente acaba esquecendo dos pequenos detalhes. Cérebro, que ele não Voltemos no exemplo dos 3 plantões, dos 3 locais de trabalho. Enquanto eu estou ganhando dinheiro, movimentando a minha conta bancária, né, as minhas moedas guardadas, né, os meus investimentos, a construção da minha casa, dos meus sonhos, ok, eu estou muito feliz. O meu cérebro tem uma satisfação e uma recompensa muito rápida. Só que eu preciso pensar que eu preciso de uma manutenção nessa casa. Eu preciso de lembrar que ela precisa de tempos em tempos ter uma manutenção física. A minha fala não é para a gente ficar triste e desanimar, mas é para a gente aprender a planejar. Nós não somos planejadores. Os orientais são. Os orientais são excelentes planejadores. Eles não começam nada sem plano e rever o plano. Nós não temos essa cultura de planejamento, a gente vai fazendo. Enquanto tem saúde, enquanto está bem, a gente vai fazendo, vai ganhando dinheiro, vai gastando o mesmo tanto e vamos fazendo tudo isso. Só que chega um ponto que a gente precisa de raciocinar. Lembra da figurinha do coração de mão dada com o cérebro? É porque a gente precisa caminhar junto. E muitas vezes é só o nosso coração que vai falando alto e o cérebro vai ficando meio perdido, ou só o cérebro fala e o coração fica meio atordoado. Então, quando nós fazemos escolhas que nos trazem prazer.
exemplo da dieta, né? Quando a gente faz uma dieta e vai comer uma folha de alface com uma rodela de tomate, não é isso que é dieta. Porque quando eu voltar para o que dava prazer para o meu cérebro, para minhas vísceras, eu vou comer uma feijoada completa. Eu vou comer uma pizza, eu vou comer uma macarronada. Então, por que não eu ir juntando algumas coisas que me trazem recompensa com outras que eu posso substituir? Mas nós não temos esse tempo planejado. E aí nós começamos a nos sentir mal emocionalmente e a nos sentir mal fisicamente. Porque se eu faço uma dieta brusca, radical, durante uma semana, 15 dias, um mês, quando eu vou ingerir as coisas que me dão um prazer emocional, não acontece o mesmo com o meu corpo físico. O estômago estranha, o fígado estranha, a minha corrente sanguínea estranha. Então a gente precisa ter um meio termo de não buscar só as recompensas imediatas e não lembrar da meta que nós estabelecemos. Então, a exaustão com o prazer imediato, com os impulsos que eu tenho de ser feliz e de estar bem, muitas vezes eu esqueço o que eu estabeleci. Então, estabelecer metas é sempre ir lá na meta, ver, tá, eu já caminhei esse tanto para alcançar essa meta, mas será que eu posso refazer os meus planos, refazer as minhas estratégias? Isso, cada um de nós é que podemos responder. A família não vai responder, o meu chefe não vai responder. Sou eu, somente eu que tenho a condição de responder isso porque eu estabeleci. Ah, mas então vou largar essa meta de mão porque eu sei que eu não vou alcançar mais? Espera um pouco. Veja o caminho que você já percorreu. De repente, o caminho percorrido não significa que você tenha que abandonar essa meta, mas você pode criar uma meta que tenha a ver com essa, mas é mais fácil. E você não desprezou essa outra. Você deixou de stand-by um pouquinho. Existe essa possibilidade, mas isso custa tempo para nós pensarmos em nós. Isso custa autoconhecimento. Isso custa autoamor, autoaprimoramento das ideias. E os hábitos? O Poder do Hábito, ele fala muito em dieta, né? É um livro que bombou na década de 90. Porque lá ele vai trazendo uma série de coisas, de dietas, de exercícios físicos, até para os negócios. Principalmente quando começa um pequeno empreendedor, né? Às vezes a pessoa pega toda uma vida que ela trabalhou no seu acerto, né? Tô falando de CLT, e coloca tudo naquele negócio que ele abriu. Porque a expectativa, né? O que vai trazer satisfação para ele é ser dono do próprio negócio. Só que, enquanto eu era empregado, eu tinha hábitos que agora, enquanto empreendedor, eu não posso ter. Eu não posso ter 2 horas de almoço, eu tenho que planejar. Eu não posso deixar um funcionário para abrir e eu chegar depois. Esse negócio é meu, eu preciso começar, eu preciso estar ali presente. Então, tem algumas coisas que eu preciso rever. O que é a deixa? Ah, é aquela licença moral. Ah, é só um pouquinho. Ah, não, é só hoje. Ah, não, é final de semana. Eu conheço uma recepcionista que fala assim, gente, dieta, ela não sabe o que é. Aliás, ela não usa o termo dieta, ela usa reeducação alimentar. A reeducação alimentar, ela não sabe o que é final de semana e o que é de segunda a sexta. É você que tem que saber. Então, não dá para fazer bonitinho, né, de acordo com o que está lá no cardápio, de segunda a sexta, e sábado e domingo, eu comer tudo que eu não comi.
Por que não de segunda a sexta eu não dou uma beliscadinha naquilo que me dá um prazer imediato para o meu cérebro? E não deixar 2 dias para comer, que até tem uma expressão no meio nutricional. O dia do lixão, né? Você põe tudo dentro da panela e faz um mexidão. E isso, se a gente trouxer para o nosso mundo emocional e psíquico, funciona da mesma forma. Se eu alimento as minhas emoções de forma adequada, se eu acolho elas de forma equivocada, eu voltei sim a deixa de explodir, a deixa de ser deseducado, deselegante. Mas se eu começo a pensar que tem algumas situações que eu posso pegar leve comigo, com quem convivo, eu vou receber uma recompensa lá na frente, de não explodir, de não adoecer, de conviver bem com as pessoas. E muitas vezes eu preciso de ter uma rotina para chegar na recompensa. E o que é a recompensa? Alcançar a meta que eu estabeleci. Então, muitas vezes eu preciso parar, né? Quando a licença moral ela está se repetindo, eu preciso parar e reavaliar a minha rotina. Eu preciso parar e reavaliar as minhas estratégias, o caminho que eu estou percorrendo. Porque senão eu paro no caminho. Eu deixo a minha meta para lá e sigo outra estrada. E cada vez que a gente faz isso, o nosso desgaste emocional ele é um pouco balançado. Porque eu paro para fazer um planejamento, porque eu quero uma meta, mas no meio do caminho eu mudei, eu já não quero mais, já não sei mais o que eu quero, eu não dou conta mais de seguir. E aí nós começamos a manifestar as nossas emoções de forma equivocada. Muita raiva, muita explosão, muita impaciência, muita intolerância. Os nossos sentimentos se modificam. Por quê? Porque eu deixei de ter prazer imediato. Eu deixei de seguir os meus passos para alcançar a meta que eu estabeleci. Então essa pequena confusão, ela é bem-vinda, porque faz com que eu paro, repenso e vejo o que eu posso aproveitar do caminho que eu já segui. Não é abandonar o caminho, é aproveitar, porque de repente eu posso mudar e dar certo também. Então, quando eu vou mudar uma rotina, eu tenho que praticar muito. Eu não começo a participar de corrida se eu não tenho o hábito de fazer caminhada. Então eu começo a caminhar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 quilômetros, 10 quilômetros, para o meu preparo físico para eu correr, para eu participar de corridas. Porque os nossos comportamentos, eles são meio que automatizados, principalmente se eu tiver recompensa, prazer imediato. Quando penso que não, eu já comi uma coxinha. Quando penso que não, eu já comi um doce. Por quê? Porque como o prazer é imediato, é automático. E aí eu caio no ciclo de me punir. Então a gente precisa saber o que nós queremos, até onde a gente vai. Porque são poucas coisas que nós precisamos de avaliar, pouquíssimas. A vida social, familiar, pessoal, profissional, saúde, espiritual, entre outras que talvez possam surgir. Então essas áreas da nossa vida, elas precisam existir uma congruência entre elas. Porque não basta eu ser um excelente profissional, tecnicamente. Conhecer todos os conceitos, todas as últimas metodologias, todas as medicações, todas as técnicas, se eu não sou uma boa pessoa no meu grupo familiar, se eu não sou um ser que acolhe a família, se eu deixo a família por ser um bom profissional, algo não vai bem.
porque a minha saúde espiritual, porque o meu componente espiritual, uma hora ele vai dizer, opa, peraí, tem uma coisa errada. Se eu abandono a minha vida pessoal porque eu quero ser um excelente profissional, algo não vai bem. O social vai fazer um alerta. E esse social, eu não estou dizendo de estar nas baladas, em rodas e conversando o tempo todo. Eu estou dizendo social meu comigo, seu com o seu. Nós não temos mais silêncio para conosco. Porque quando nós temos algum tempo disponível, nós estamos nas redes sociais. Essa relação social, ela não é boa. Ela não é positiva. A minha saúde física, ela precisa da saúde psíquica e vice-versa. Porque nós já falamos aqui também, quando a minha saúde emocional, quando a minha saúde psíquica não está bem, o corpo já respondeu há muito tempo que ele não estava bem. Então percebe que são componentes que não dá para um sobressair ao outro, eles têm que estar juntos. Não existe aí nesse processo uma pirâmide, existe uma rede. Porque se o meu profissional está no topo da pirâmide, quem está na base não está dando conta de sustentar. Então eu preciso ter uma visão de rede desses componentes da minha vida para eu ter clareza da minha meta. Para eu ter clareza dos passos que eu vou percorrer, do checklist de coisas que eu vou montar. Porque senão não vou encontrar a minha meta mesmo. E quando eu não encontro a primeira, eu não encontro a segunda, aí eu paro nesse meio campo de fazer alguns ajustes. Porque nem que seja para aposentar com saúde, isso é uma meta e é uma grande meta. Eu posso não me aposentar com uma poupança que eu viva dela até morrer, mas eu preciso me organizar para aposentar com saúde. O mínimo de saúde. Então, para isso eu tenho que ter alguns planos de não trabalhar até 75 anos nos 3 lugares que eu estou, de não trabalhar até 75 anos quando eu não estiver mais dando conta e só a aposentadoria compulsória que me tira do ambiente de trabalho. Aliás, eu posso até querer trabalhar até os 75 anos, mas como é que estão as outras áreas da minha vida? Se elas estiverem bem, ok. Mas digo sem titubear, casos raríssimos. Raríssimos. Porque a nossa cultura, o nosso ambiente social, a estrutura da nossa sociedade não nos deixa possibilidades de todos nós chegarmos aos 75 anos com uma produtividade, com uma vida pessoal, familiar e uma saúde física e espiritual 100%. Então a gente precisa pensar. O que é que eu quero fazer das áreas da minha vida para que eu seja um ser único, com todos esses componentes funcionando mais ou menos 75, 80%. Aí sim, eu vou olhar para mim no espelho e vou dizer, alcancei a minha meta. Aí algumas pessoas vão dizer, mas quais? Não tem uma casa boa, não tem um carro do ano, não tem... Mas qual é a sua meta? Não é a meta dos outros. Então nós temos uma série de coisas pequenas que a gente pode fazer, pode tomar pé da situação para a gente não adoecer ou para a gente alcançar as nossas metas. Quando eu me proponho a perder ou ganhar peso, se eu tenho alguma deficiência em massa muscular, em estrutura física, eu preciso saber fazer isso. Eu preciso fazer isso com um acompanhamento técnico profissional. Quantos de nós aqui levantamos sem o famoso espreguiçar? O espreguiçar é alongamento.
a gente só pula da cama. Os nossos órgãos que estavam em repouso, coitados, entram em choque. Nós sentamos e deitamos errado o tempo todo. E aí não adianta eu só colocar a culpa na ergonomia dos meus móveis do local de trabalho. Eu não fico 24 horas lá. Mas quando eu estou na minha casa, eu sento e deito de forma focada. Então, eu olhar para o meu corpo, olhar para os meus movimentos, para a minha respiração, é fundamental para que eu saiba aonde eu vou chegar enquanto pessoa. Isso é uma meta. Eu saber como é que eu vou chegar na minha finitude, como é que eu estou caminhando para ela, é uma meta que eu vejo todas as horas, o tempo todo. Não é uma meta que eu botei lá no Monte Everest, não. Eu coloquei ela na minha vida todos os dias. Uma coisa que a gente não faz, nós trabalhamos na saúde e a maioria não faz, fazer check-ups médicos. Precisa de ter um abalo para poder falar, opa, eu preciso de um médico. Eu trabalho com assistente social que a pressão dela precisou de 17 para ela poder lembrar que ela precisa de um cardiologista. E é uma pessoa ativa na atividade de academia. Então não basta eu substituir alguma coisa por outra. Eu preciso que as duas caminhem juntas. Não basta eu retirar tudo que me faz mal para o organismo. Eu tenho que substituir por alguma outra coisa. Porque senão a minha saúde física não vai suportar muito tempo. Quem está acostumado a comer meio quilo de comida pesado lá na balança, se ele passar para 100 gramas imediatamente, ele vai adoecer. Ele vai ter problemas mentais, porque o cérebro não responde, ele vai ter tontura, vai ter vestígio, vai ter uma série de coisas que não sabe de onde que veio, por uma mudança brusca de rotina. Então, tudo é gradual. Então, a gente precisa lembrar que nós temos coisas muito pequenas. Gente, beber 2 litros de água por dia. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Nós temos um grande número de trabalhador da saúde que não toma água porque não pode ir ao banheiro. Nós precisamos organizar isso. Porque senão nós não vamos ao banheiro, mas vamos ter que ir um rim parado, uma infecção urinária, um trauma. Então a gente precisa lembrar que tudo que nós fazemos todos os dias são planos para a nossa meta. Qual? Ser uma pessoa saudável para mim mesma. As outras metas são bem-vindas? São ótimas. Eu preciso ter algo que me motive a continuar o meu trabalho, a continuar viver, a continuar fazendo parte de uma comunidade. Eu preciso disso. Mas eu preciso reavaliar para que eu não me perca e esqueça quem sou eu. Então, tudo é possível da gente se organizar. Basta nós querermos lembrar que a meta é minha, só eu vou alcançá-la ou não, depende do percurso que eu vou fazer, dos atalhos que eu vou fazer ou das mudanças de caminhar que eu vou fazer. Porque tudo isso é muito, muito claro. Nós vamos sofrer algumas soluções de contingência no caminho. Eu vou desistir? Não, eu preciso refazer o caminho, refazer os planos. Talvez uma pequena volta me ajude a pensar melhor se é essa meta que eu quero. E o principal, nós precisamos lembrar que as metas são para a minha pessoa, não é para satisfazer o outro. Porque se eu pensar em metas para satisfazer a minha família, para
mostrar para as pessoas, olha, eu consegui, não vai dar muito certo. Porque às vezes eu vou me perder, eu vou me matar no caminho, emocionalmente, fisicamente. Eu vou me culpar por eu não ter conseguido, porque eu criei algo tão grandioso, porque eu precisava mostrar para as pessoas que eu sou capaz. Não, não é assim que funciona. Até porque a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso prazer é satisfazer as nossas expectativas, não mostrar para o outro que eu dei conta de fazer. Enquanto nós ficarmos muito atarefados em função de mostrar para a sociedade que eu sou capaz, nós estamos nos matando aos pouquinhos. É o que nós colocamos e abreviamos, né, como suicídio passivo e silencioso. Às vezes eu estou me mortificando, me matando todos os dias sem perceber. Ou se eu percebo, daqui a pouco vem uma recompensa imediata, um prazer imediato, eu esqueço, vou de novo. Nós precisamos pensar que tudo é possível, mas dentro da minha possibilidade. E aí nós vamos ter uma série de outras coisas de carreira, de finanças, de estudo. Porque hoje a gente se perde no individual e pessoal e o financeiro. A carreira e o estudo, ela fica meio no meio, assim. Se der certo, deu, não me importo muito. Mas tem coisas dentro do estudo, dentro da minha carreira profissional, que não necessariamente eu preciso de um montante financeiro exorbitante, até porque nós não vamos ganhar. Mas eu preciso planejar o pouco que eu ganho. Eu preciso ter claro para onde eu estou direcionando cada moedinha. Porque às vezes a minha carreira, basta que eu esteja feliz naquilo que eu estou desempenhando. Aí a gente não vai entrar muito na questão da estrutura, dos insumos. Não, é eu estar bem fazendo o que eu estou fazendo, naquilo que eu dou conta dentro da estrutura que eu tenho. Porque muitas pessoas também vão ficar esperando que a estrutura externa melhore para ela fazer um bom trabalho. Eu não acredito que dê certo por aí. Porque nós nunca vamos encontrar numa estrutura a qual nós falamos assim, bate o martelo assim, agora dá para fazer o que eu quero, sempre quis fazer, porque está tudo certo. Uma hora essa estrutura vai te contrariar. Então a melhor estrutura que eu tenho é a minha estrutura, física, psíquica, mental. Porque aí eu vou fazer o que eu faço com dedicação, com respeito pelo outro que recebe o meu fazer, com respeito por mim, que tenho que estar bem para fazer bem. A nossa saúde, ela está muito adoecida. E eu me preocupo como é que nós estamos atendendo os doentes que chegam até nós. Então nós estamos criando uma situação ou uma estrutura tão acima e tão além da nossa capacidade que uma hora essa estrutura vai ruir. E está ruindo pelos inúmeros casos de colegas que nós do SESMA te acompanhamos. Porque se nós não nos cuidarmos, nós não vamos dar conta de um trabalho bem feito, bem elaborado. E isso passa pelas minhas escolhas. A estrutura está boa? Não. A atmosfera política, social está boa? Não. Mas o que eu posso fazer dentro da minha capacidade? Sem me mortificar cada dia para dar conta daquele serviço. Então tudo isso faz com que a gente pense que tudo que eu crio, tudo que eu planejo tem que estar de acordo com as minhas habilidades, minhas capacidades, o meu planejamento.
para lembrar um ditado muito antigo, né, dos nossos avós, de quem é mais velho. A minha avó dizia que a gente só coloca o chapéu onde o braço alcança. Eu estimo tanto a sabedoria dos mais velhos, dos nossos antepassados, porque eles tinham uma psicologia, uma teologia, uma filosofia de vida que hoje a gente estuda tanto e às vezes não alcança. A gente só dá um passo depois que firmou o passo anterior. E nós não estamos fazendo isso. A gente sai caminhando, se tropeçando, se atropelando. E chega lá e fala assim, agora o que eu faço? Qual era a minha meta mesmo? Por isso eu perguntei, por que é difícil alcançar as metas? Porque muitas vezes nós nos perdemos no meio delas sem saber se é isso mesmo que nós queremos. Até para o trabalho de cuidar do outro, né, de voluntário, de despender uma parcela da sua boa energia, do seu tempo, até esse trabalho voluntário ele precisa ser avaliado. Porque senão o que eu vou doar para o outro não está bom e não faz bem para ele. Então, para nós que trabalhamos na saúde o tempo todo, nós precisamos sempre olhar para nós e falar assim, o que eu dou conta disso hoje? Essa pergunta que nós precisamos fazer. Só que quando eu trabalho em 2, 3 lugares, tenho família, né? Eu não ouso fazer essa pergunta porque a minha resposta vai ser muito ruim. Mas eu não vou deixar de fazer essa pergunta. Eu preciso rever o meu caminhar, rever quem eu sou, me conhecer, porque eu preciso fazer essa pergunta. Porque tem dia que nós não vamos dar conta. Aí o que a gente faz? A gente pega um atestado médico. Mas aí eu pego atestado médico em um local. Sobrou 2. E eu posso ter uma vida funcional complicada se alguém denuncia que eu estou de atestado médico no local e estou trabalhando nos outros 2 ou no outro. Então, até a administração da nossa vida, ela é muito importante. Da minha vida funcional, da minha vida profissional, da minha vida de mãe, da minha vida de esposa, de esposo, de pai, de filho que cuida dos irmãos mais novos, de filhos que cuidam dos pais acamados, adoecidos. Se eu não tiver essa clareza, eu adoeço e eu me perco nas metas que eu tinha estabelecido. E aí, quando eu me perco nisso, eu volto para mim com um sentimento de incapacidade, de culpa, de incompetência. E isso não pode acontecer porque isso é adoecedor. E o nosso papel é cuidar de nós. Nós temos uma vida para cuidar dela. Nós não temos só uma vida para cuidar do outro. Nós temos uma vida para cuidar principalmente de nós. Muito obrigada.